de hoje ele faz diferente. Ele constrói, tem um dono. Tem um dono, que é o que manda, é o que, né? Que é o proprietário. Ele pode ter centenas, mas ele é o dono. Então, mas ele, para manter, ele usa a fé das pessoas inocentes, né? Dizendo que é necessário dar o dízimo, é necessário dar a oferta, né? Faz campanha para arrecadar e outras coisas mais. Mas a igreja de Jesus não. A igreja de Jesus já naquele tempo, ele falando, ele dava a entender que a igreja dele era o seu próprio corpo. E Paulo também trouxe esse conhecimento, esse entendimento, que a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Amém? Então, amados irmãos, sabendo de tudo isso, nós não temos saída. A nossa saída é esperar e morar com Cristo eternamente. Porque se nós construirmos um prédio e colocarmos uma placa e botarmos CGC, inscrição, tudo, nós nos tornamos mais uma religião. Amém? Mais um sistema religioso. Que a palavra religião é ligação a algo, né? Então, religião é ligação a alguma coisa. Nós estamos ligados a Cristo, unicamente e exclusivamente a Cristo. Muita gente não crê que isso aqui é a igreja de Jesus, porque está no fundo de um quintal. Então, para muitos, essa igreja não existe. Mas essa é a igreja de Jesus. Amém? Porque aqui não é tirado proveito de ninguém, não nem precisa de dinheiro de ninguém, nem se oferece dinheiro a ninguém, porque a igreja de Jesus é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós fizéssemos, nós construíssemos, nós estávamos simplesmente desobedecendo a Deus. Amém? Quando nós lemos, para começar aqui, uns versículos para a gente ler, quando nós iniciamos recebendo de Cristo o entendimento de que a igreja dele são pessoas, eu que fazia parte de um sistema religioso, logo o Senhor me tirou. E muitos daqui passaram por religiões, né? Irmão David, irmão Manuel, muitos aqui, minha esposa, muitos passaram por religiões. Aqueles que ainda não passam, que ainda nem vão passar, né? Se ganharem, realmente que eles são a igreja de Cristo. Então, graças a Deus por isso, o irmão Maurício, que eu tive o privilégio de ir onde ele trabalhava, e ali o Espírito Santo convenceu ele de que ele precisava de Jesus. Amém? A irmã Lucinha do mesmo jeito, o irmão de Jaci, né? E outros mais, eu não sei se irmão Joel ou alguma outra pessoa aqui. Bom, amados irmãos, por que falar a respeito da igreja? Porque não adianta você hoje estar aqui e agora aí depois dizer assim, eu vou para a igreja tal, porque é a mesma coisa. Não é. A igreja de Jesus é de Jesus. Não existe outra, não existe igrejas no plural, porque só existe a igreja que é a de Cristo. Na igreja de Cristo não existe pastora, por quê? Biblicamente não tem, né? Então, obviamente, e pastores e mestres existe com uma condição, né? Eles estão pastores, ou estão mestres, porque o mestre e o pastor da igreja é o próprio Cristo. Amém? Qualquer irmão, o irmão Maurício, pode um dia Jesus, o próprio Cristo, né? Vai dar a ele sabedoria, entendimento, para que ele possa pastorear o irmão Joca, o irmão Antônio, qualquer irmão. Porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Amém, amados irmãos? Então, vamos começar lendo aqui, para nós falarmos sobre nós somos a casa de Deus, Hebreus capítulo 3, versículo 6.
que muita gente diz assim, irmão, você não vai na casa do Senhor, não, hoje? É assim não, quem já ouviu isso aí? Irmão, vai para a casa de Deus hoje? Casa de Deus somos nós, amém? Hebreus 3:6. Qualquer irmão pode ler bem rapidinho, qualquer irmão que achar para a gente adiantar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o seu fim. Amém. Olha que maravilha. Olha o que disse o escritor aos Hebreus. Mas Cristo, como filho sobre a sua, amém? A sua própria casa, ou a sua casa, a qual essa casa somos nós, amém? Mas para isso nós temos que ter confiança, porque senão o outro chega, ali é a casa de Deus, e você vai crer, você vai ficar vulnerável, porque você vai acreditar, você não tem confiança, segurança, que você é a casa de Deus, amém? E Ele está em você, louvado seja o nome do Senhor. Então para isso tem que ganhar esta confiança, que nós, ou você, é a casa de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus estava falando a respeito da sua casa, lembro-me que Jesus falou a respeito que ele teve no templo de Salomão, não é verdade? Que Salomão construiu, Mateus 24:2. Qualquer irmão pode aí, Mateus 24:2. Jesus estando ali no templo de Salomão, olha o que Jesus disse quando ele esteve ali. Então ele disse... Pode ler, irmão. Pode ler, irmão. Tá, irmão. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto, que em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Amém? Quando Jesus falou isso, ele estava aprovando ou desaprovando o que ele estava vendo? Olha, amados irmãos, Jesus disse o seguinte: vocês estão vendo toda essa estrutura? Ele estava diante do templo que Salomão havia construído em Jerusalém. E os discípulos estavam muito admirados com aquela estrutura que estavam vendo. Então Jesus disse assim: vocês estão vendo tudo isso aí? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado ou destruído, que é a mesma coisa. Amém, amados? Então, quando Jesus disse essas palavras, ele estava aprovando o que estava vendo ou estava desaprovando? Desaprovando o que ele estava vendo, né? Ele estava vendo toda aquela estrutura, porém não estava agradando a ele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Porque aquilo que ele estava enxergando, Jesus não estava aprovando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro ele falou que nós somos a igreja dele, né? E agora ele falou a respeito do tempo. Obrigado, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele chegou, irmão, Toninho aí, qualquer irmão pode encontrar. Paulo, ele, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos entenderem as duas etapas de Jesus. Jesus de Nazaré, ele viveu quantos anos? Quem é que sabe dizer? 33 anos, não foi isso? Aproximadamente 33 anos. Então Jesus viveu do ano 1º até o 33º ano. Ou seja, 33 anos foi o tempo que Jesus viveu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo, que vai falar agora nesse versículo, 1 Coríntios, capítulo 6, 19 ao 20, quando Paulo, ele traz essa palavra, no tempo que Jesus falou do templo, que iria ser derribado, Paulo ainda era Saulo de Tarso. Então, que os irmãos compreendam isso aí. Então, quando Jesus estava no estado físico, o que é o estado físico? Amém? Estado físico, carne, ele estava ainda num corpo físico.
igual um ser humano, igual a nós, a qualquer um de nós. E quando ele estava nesse corpo, Saulo ainda perseguia a igreja. Ele era Saulo de Tarso. Porém, ele não teve aproximação com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo agora, trazendo 1 Coríntios, esse versículo, 1 Coríntios 6, 19, olha o que ele vai dizer. Qualquer irmão lê aí, 19 ao 20. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provavelmente Deus, que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus, o vosso corpo e o vosso espírito, o qual pertencem a Deus. Amém? Alguém pode dizer assim, irmão, mas é o templo de Deus. Aqui Paulo está dizendo, pelo Espírito revelado a ele, que nós somos o templo de Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Amém? Então, o nosso corpo é o templo de Deus. Amém? O nosso corpo é o templo de Deus. Não deixe que ninguém tire isso de você, não. Porque o templo de Deus, ele não é feito de pedra, como eu já falei. Ele é feito de pessoas, ser humano. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Lucas, escrevendo o Atos dos Apóstolos, aproximadamente uns 30 anos depois da subida de Jesus, quando Jesus estava escrevendo esse livro, louvado seja o nome do Senhor, amando de uma pessoa por nome Teófilo, né? Ele trouxe muitos conhecimentos a respeito dos acontecimentos em que a igreja passou naquela época. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, irmão, pode achar aí, Atos dos Apóstolos, 17, versículo 24. Vocês vão ver o que Jesus falou, né, a respeito do templo. E você tira a tua conclusão se o que ele estava diante dele, ao qual ele falou, ou que ele vai falar, ele estava se agradando, né? O que disse Jesus? Quem lê esse versículo? Ó Deus, fez o mundo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos do homem. Habita ou não habita? Não habita. Não habita. Não habita. Como é que eu vou pregar para vocês? Vamos construir uma igreja. A igreja já está sendo construída desde o ano 33. Porque a igreja de Cristo, ela é constituída de pessoas, como eu já falei, e o construtor dela é o próprio Cristo. Então, ele disse, o Deus que fez os céus e a terra, e tudo que aqui existe. Amém? Ele mesmo disse que o seu Pai, o próprio Deus, não habita em templos feitos por mãos de homem. Amém, irmãos? Amém. Quem disse foi o próprio Jesus. O meu Pai não habita em templo. Eu não posso dizer para vocês que ele habita. Que eu estaria indo de encontro, né, ao que o próprio Jesus falou. E quando Jesus ele falou essas palavras, ele ainda não havia morrido. Ele ainda estava no corpo físico, assim como o nosso. Ele era um ser humano assim como a gente. Pode falar, irmão Antônio. Coríntios, capítulo 16, versículo 16, fala assim: que revelação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse.
Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão meu povo. Que maravilha. Aleluia. Né? Que maravilha. Que maravilha isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos traz mais Aí, irmão, segurança. tá aí. Onde tá? Tá onde? Segundo Coríntios 6,16. Isso nos traz mais segurança, amados irmãos, porque alguém pode dizer, mas Deus está lá. Deus não está. Deus está em você, porque ele acabou de ler. Lê de novo, irmão Antônio, por favor. Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo de Deus vivo. Como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver com eles, e serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Amados irmãos, parece até muito difícil de entender uma coisa dessa. Mas, em nome de Jesus, procure compreender para que você não seja enganado. Para que não seja enganado. Jesus mesmo falou, Mateus 24, que com o passar do tempo, apareceriam muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, e enganariam a muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, se ele diz que ele habita em nós, que nós somos o templo dele, que ele mora em nós, devemos crer nisso aí. Se alguém disser, olha, Jesus está lá na igreja A, Jesus está lá na igreja B, Jesus não está. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus está em você. Se alguém disser assim, olha, o irmão Milton está lá no roçado, Jesus está nele, eu creio, porque a palavra diz. A palavra diz isso aí. Glória a Deus. Está entendendo, amados irmãos? Você, dona de casa, está na sua casa fazendo o almoço, e alguém diz assim, a minha esposa está em casa e Jesus está nela. Eu acredito, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Louvado seja o Senhor. 6,16. 2 Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. A gente vê que Jesus disse assim, ó, vocês derrubam esse templo. Jesus disse certa vez, estão vendo toda essa estrutura, derruba esse templo, e em 3 dias eu edificarei a minha igreja. E agora, pelo que o irmão leu aí, que Jesus, ele mesmo edificou o seu templo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. 3, 16, 17 de 1 Coríntios. Quer irmão, pode ler, que achou. Mas quando se converterem, 1 Coríntios 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amados irmãos, você crê que você é o templo de Deus? Amém. Tem certeza disso? Glória a Aqui Deus. está dizendo que você é santo, não é eu que estou dizendo. Amém? Louvado seja o Senhor. Se você é o templo de Deus, presta bem atenção na colocação. Ele disse no 17, porque se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós quem, irmão? Nós. Sois endemoniado, O templo de Deus é sujo? Não, aqui diz que é santo. Você é santo porque Deus te santificou. Amém? Deus, ele te santificou, não foi o homem. Aleluia. O homem não tem poder para santificar ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração aqui. O irmão vai receber a bênção de Deus. Deus é quem dá a bênção, não é oração de ninguém não. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, aqui a palavra de Deus, porque surgiu-se algumas
conversas em que eu estava falando que os irmãos eram santos, né? Não é isso, irmão? Os irmãos eram santos e eu estou errado. Então a Bíblia está errada. Amém, igreja? A palavra de Deus está dizendo assim, que o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Você é templo santo de Deus. O Espírito de Deus habita em você. Glória. Por isso ele te santificou. Aí você pode dizer assim, ai, eu não faço mais nada de errado. Faz, irmão. Eu faço. Sabe por quê? Porque a gente está nessa barraca terrena, nesse corpo físico, sujeito a erros, falhas, a defeitos. Você já prestou atenção que o homem tenta santificar? Ficou bom, tá ótimo. Ficou bom, tá ótimo. Obrigado. Olha, amados irmãos, vou falar mais uma vez. O irmão Joca crê que você é um templo santo de Deus? Amém. Crê, né? Amém. Porque é a palavra de Deus. Só se você não acreditasse no que está escrito. Não é verdade, irmão? Aí se você for leigo e chegar uma pessoa e dizer para você, irmão, você precisa fazer uma corrente de oração para se santificar, você vai fazer, irmão Joca? Não. Você não vai fazer, porque quem santificou você foi Jesus. Glória a Deus. Você crê, meus amados irmãos, é tremendo. Jesus santificou vocês, a nós, antes que nós existimos, que Ele já nos amava. Nós já éramos puros, nós já éramos escolhidos. Apenas nós somos provar desse mundo. Escolhidos, mas vivendo, bebendo da água do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse, olha, você é templo santo de Deus. Aí eu não posso aceitar que alguém diga que você é imundo, que você tem que fazer isso, que você tem que botar uma calça, que você tem que andar direitinho. Não, Jesus não diz nada disso. Você tem que estar como o Senhor quer. Amém? Jesus não olha o teu exterior, já começando, porque toda vida que ele olhou, quando ele estava aqui, ele reprovou. Mateus 23, Jesus reprovou quando viu aqueles fariseus tudo bem alinhado, aquelas roupas, eles muito bem vestidos, aqueles saiotes que ia lá, cobria até o calcanhar, e Jesus chamou eles de quê? Sepulcros caiados, porque, irmão Milton, eles só procuravam se santificar o exterior, botar roupas comportadas, sabe como é que é, irmão? Viver, sabe? Mudar o comportamento exterior. E não é isso que Jesus está falando, de forma alguma, porque o teu interior, como templo de Deus, já foi santificado pelo Espírito que você habita. Glória a Deus, verdade. Ou vocês estão pensando que vão ser santificados ainda? Alguém está pensando aqui, esperando ser santificado ainda, irmão? Espero que não, né? Porque nós já fomos santificados. Louvado seja o Senhor. Agora o que o homem põe? Medo. Ah, se você não participar do grupo de oração, e se você certamente vai ficar, Jesus vai vir, ele não diz mais assim, vai vir e você vai ficar. Ou por outra você vai continuar imundo, ou impuro. Mas não é assim, porque quando você recebeu o Espírito de Deus, irmão Genilson, você foi santificado. Amém? Você recebeu o Espírito e está santificado. E agora, por já estar santificado, nenhuma condenação há mais para você. Amém, irmão? Nenhuma condenação há mais para você, porque Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Quem fez isso foi Jesus. Amém, irmãos? Jesus, ele que fez. Olha, amados, ele não perguntou a ninguém. Não perguntou a ninguém, você quer que eu te santifique? Não. Você quer que eu tire os teus pecados? Ele não perguntou a ninguém. Simplesmente, irmã Elza, ele decidiu santificar. Ele, por ele próprio. Quando foi que Jesus fez isso? Lá na cruz.
Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu pelos meus e os teus pecados. Glória a Deus. Amém? Então se ele destruiu, se ele eliminou, como disse Paulo à igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 2, que ele nos purificou, então é porque nós estamos puros. Irmão, quando você purificava você lavou uma vasilha, e está bem lavadinha essa vasilha, louvado seja o nome do Senhor, você vai dizer que ela está suja se você lavou? Não vai, porque ela está limpa. Quem vê vai dizer, olha, essa vasilha chega, brilha. Amém? Então foi assim que Jesus fez conosco. Ele nos purificou, ele nos santificou, ele nos lavou. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso você tem que crer. Senão vai chegar outra turma e vai dizer que você é imundo e você vai cair na lábia. Não é verdade? Aqui só está o povo santo de Deus, porque foi Jesus que santificou. Amém? Todos nós, o irmão que está aqui nos visitando, irmão humilde, todos nós estamos santificados pelo poder do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você é templo de Deus. Você é o templo de Deus e acabou, porque a palavra de Deus é quem diz. Ela nos ensina isso. Amém? Vamos ler mais um texto aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47 ao 50. Estou adiantando, irmão, para que a gente termine um pouco mais cedo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 47 e 50. Qualquer irmão encontra aí. É, 47 e 50, né? E Salomão edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estribo dos meus pés. Que casa me edificarei, Amém. Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Porventura não faz a minha mão todas essas coisas? Aleluia. Preste atenção, irmãos. Olha o que o próprio Senhor falou. Aqui não é Lucas falando, não é Marcos, não é Mateus. É o próprio Senhor falando. Olha o que ele disse. E Salomão edificou, ele vem aqui nos trechos antes, vem falando a respeito que Davi queria construir um templo para ele e Deus não aceitou. Porém, ele diz, e Salomão lhes edificou a casa. Amados irmãos, pergunto eu nessa noite, a casa que Salomão edificou, ela era uma casa de pedra ou era uma casa espiritual, o corpo de Cristo? Quem sabe dizer? A casa que Salomão edificou, quem é que sabe dizer? De pedra, né? De pedra. Muito bem. Por quê? Foi feito do melhor granito, da melhor mármore, do melhor ouro que tinha, pedras preciosas. Foi o que Salomão construiu o templo. Davi queria construir, mas Deus não permitiu. Deus vai continuar com as tendas. Mas prometeu Deus que um dos parentes, um dos filhos de Davi seria um que iria construir um templo para Deus. Aí agora diz Deus, presta atenção no 48. Mas o Altíssimo, quem é o Altíssimo? Não habita em templos feitos por... Quem é o Altíssimo, irmão? É o próprio Deus, o próprio Espírito. Meu irmão, isso é Jesus falando, igreja. Como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou acreditar o contrário? Se ele diz, o Altíssimo, Deus, não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Como é que eu vou acreditar? Mas as pessoas, não, irmão,
lá é assim, é uma casa de oração. É uma armadilha que está levando você a uma armadilha que não é casa de oração, coisa nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Não, irmão, lá é uma casa onde a igreja se reúne. Não. A igreja se reúne num lugar como esse, maravilhoso, ó. Hoje. Debaixo, quando estamos lá em Pedrinha, onde é que a igreja se reúne? Debaixo do pé de imbu, debaixo de um alpendre. Entendeu? Então a igreja de Cristo, ela não precisa de um espaço físico construído unicamente, exclusivamente com placa, com CNPJ, com CGC e com fundador humano para ela servir. CGC, né? CNPJ. Não precisa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus ele se reunia, interessante, amados. O maior exemplo que nós temos na Escritura é o próprio Jesus. Eu falando, pregando isso para um religioso, ele disse para mim, olha, mas Jesus foi no templo, né? Jesus não foi lá e está lá escrito que ensinou. Realmente. Tanto Marcos narrou esse feito, como Lucas, como Mateus. Narrou, Jesus entrou lá no templo de Salomão. Agora leia tudo. Não leia só que Jesus foi no templo e ensinou. Porque quando Jesus terminou o seu ensino, aí levaram Jesus para comer bolo, levaram Jesus para dar um jantar para ele. Foi isso que aconteceu? Pegaram Jesus, levaram para um alto monte. Olha, para de lá arremessar Jesus, gente. Louvado. E ele tinha acabado de dar um estudo maravilhoso. Então agora o próprio Jesus chegou dizendo: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, disse Deus. Aleluia. Meu irmão, como é que você vai construir alguma coisa para Deus? Só Deus era capaz de construir um templo para Ele. Olha, Deus não cabe. Você pode pegar o mundo inteiro e construir no mundo inteiro um prédio. Ainda não vai caber Deus. Mas olha que coisa maravilhosa, Ele cabe dentro de você. Glória a Deus, aleluia. Você crê nisso, irmão? Você pode pegar o mundo inteiro e construir um prédio. Deus ainda não cabe lá. Mas dentro de você Ele cabe. Porque Ele disse, vós sois o templo de Deus. E Deus habita em vós. Vós sois o templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus habita em vós. Irmão de Jaci, imagina só você que construiu muito. E você construiu um prédio enorme. Como Salomão.